Olá, caro aluno, que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos do Instituto Teológico Padrão Milagre. Estaremos iniciando hoje mais uma matéria, Liderança 1, Gestão Pessoal. No nosso primeiro capítulo, nós vamos falar sobre o perfil do líder que a igreja precisa. Na página de número 12, nós vamos ver estas características deste líder que a igreja precisa, do perfil deste líder que a igreja precisa. E como exemplo para nós, dentro da palavra de Deus, está Timóteo. Quando Paulo retorna a Listra, encontra este jovem Timóteo, um discípulo que estava fazendo excelente progresso na fé. Então nós vamos ver algumas razões que levaram Paulo, o apóstolo Paulo, a convidar este jovem Timóteo para acompanhá-lo e investir em seu ministério. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 1 ao 3, diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra, da igreja de Listra e Icônio, davam bom testemunho deste jovem chamado Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, quando Paulo chega em Derbe e depois vai para Listra, onde viviam alguns discípulos, ele encontra então este jovem chamado Timóteo, que na igreja ele dava um bom testemunho. Então nós vamos ver, a partir desta base, quais são as características de alguém que vale a pena investir. Esse investimento, este benefício é para a igreja e para o reino de Deus. Quanto mais pessoas preparadas, capacitadas, instruídas para o ministério, para a vida da igreja, o crescimento da igreja, tudo isso é necessário para que o reino de Deus ele cresça no local onde se encontra a igreja e também toda a cidade. Então vamos lá, quais são as características de alguém que vale a pena investir com base na palavra de Deus, de Timóteo, escolhido pelo apóstolo Paulo? Primeiro, a necessidade de uma formação espiritual básica. Isto implica em conteúdo bíblico acompanhado de experiência prática. Então é necessário que essa pessoa que vai ser escolhida para exercer uma função ministerial de liderança na igreja, essa pessoa ela precisa conhecer a palavra de Deus. Essa pessoa ela precisa ter um conteúdo bíblico. Essa pessoa precisa ter tido experiências práticas acompanhando alguém, como por exemplo no grupo missionário de jovens, um jovem frequente que está sempre ao lado do líder de jovens, participando da liderança, participando de reuniões, de trabalhos, ajudando nos retiros espirituais, nos encontros, ajudando nos eventos, nos congressos regionais. Então este jovem, esta pessoa que está sempre ao lado do líder, ele está vivenciando algumas coisas práticas, ele está ajudando para o crescimento do grupo. Então isso é muito importante, que a pessoa que vai ser escolhida, ela precisa estar lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, e também participando dos trabalhos, das atividades da igreja, para ela obter uma experiência prática. Então a escolha, ela não está envolta de apenas uma amizade,
eu gosto de tal pessoa, então eu vou escolher essa pessoa para exercer uma atividade ministerial da igreja. Não é por este caminho. Mas esta pessoa a ser escolhida, como Timóteo, tem que dar bom testemunho. Ela tem que estar dando bom testemunho na igreja, onde que os irmãos, as pessoas vão olhar para ela e vão aceitá-la. Ela vai ser bem recebida, mas jamais escolher alguém que está num progresso ainda de fé, que está ainda no encontro com Cristo, que está ainda tendo em sua vida algumas áreas sendo tratadas, não houve ainda uma libertação total. Uma pessoa que é escolhida, onde que a igreja, os irmãos olham, né, e se perguntam, não fazendo acepção de pessoas, jamais todos são importantes, mas há cargos específicos na igreja onde que alguém possa olhar e dizer, mas essa pessoa ainda não está totalmente liberta, essa pessoa ainda não está totalmente convertida, essa pessoa lá fora eu conheço e ela ainda tem essas práticas de vícios e atitudes, né, que não condiz com a palavra de Deus. Então é muito importante que as pessoas que vão exercer atividades importantes na igreja, de liderança, dê um bom testemunho, que é onde que os irmãos, as pessoas chegam até ela e dizem assim, olha, parabéns, você merece, porque é uma pessoa que está sempre presente nos cultos, principalmente no culto de oração, está participando departamento de educação da igreja, está participando das aulas de escola bíblica, também do ITQ. Então é uma pessoa que vai agregar muito para a igreja, porque ela está buscando conhecimento na palavra de Deus, debaixo de uma submissão, respeitando as suas autoridades e também ajudando no dia a dia, adquirindo prática, conhecimento em diversos departamentos da igreja. Então há necessidade de uma formação espiritual básica. Ninguém precisa ser teólogo, ninguém precisa ser expert naquilo que vai fazer, mas precisa ser uma pessoa que vai ser submissa, que tem um entendimento da palavra de Deus, que vai dar um bom testemunho e que vai desejar estar presente, adquirindo experiências práticas. Segunda característica de alguém que vale a pena investir na vida dessa pessoa e também na vida da igreja, que ela tenha um bom caráter, e isto implica em ter uma vida justa e procedimento íntegro. Então essa pessoa precisa ter um bom caráter, onde que os irmãos da igreja, as pessoas, até os seus próprios familiares, não venha fazer questionamentos, mas ele é líder, ela é líder, ele é diácono, ela é diaconisa, ele é professor na escola bíblica, mas as suas palavras, são palavras degradantes, são palavras sujas, impuras, ofensivas. As suas atitudes dentro de casa, no meio das pessoas, são atitudes, de mau testemunho. Uma pessoa que dentro da igreja tem um comportamento, mas fora da igreja tem um comportamento ao contrário do que condiz a palavra de Deus. Então o caráter, ele é muito importante, porque o líder, ele leva o nome de Jesus, ele leva o nome da igreja, ele leva o nome da igreja. Então quando alguém olha para um diácono, quando alguém olha para um líder, para um pastor, para um obreiro, para um missionário, para um evangelista, quando alguém está olhando para ele, as pessoas estão procurando encontrar, através da vida dessa pessoa, Jesus, e também a igreja. E se é alguém que não tenha um bom caráter, mas é uma pessoa de má caráter, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas como que eu irei para esta igreja? Como que eu vou ouvir o evangelho? Através das atitudes dessa pessoa que não tem um bom caráter. Então
é necessário alguém que atraia a atenção das pessoas, o respeito das pessoas, que alcance o respeito das pessoas, que ela seja valorizada não forçadamente, não pelas suas forças, pela sua autoridade, mas sim pelo seu carisma, pela presença do Espírito Santo de Deus que está na vida dela. Porque a palavra de Deus diz que nós não alcançamos as coisas por força e nem por violência, jamais, mas sim pela direção, pela condução do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos escolher pessoas que tenham caráter, que seja honesto, que seja submisso, que seja uma pessoa pronta a ajudar, disposta a amar o seu próximo. Isto é imprescindível, um bom caráter. Terceira característica de alguém que vale a pena ser investido em sua vida e na vida da igreja é alguém íntegro, alguém integrado na vida da igreja local, alguém que está integrado na vida da igreja local. Isto implica em ter raízes comunitárias e compromisso com a igreja. Como que nós vamos escolher alguém que mal vem aos cultos, que mal frequenta os cultos, que mal está presente? Então é necessário alguém que está sempre presente, que está no vinculado às atividades da igreja, alguém que frequenta os cultos, que carrega a palavra de Deus, alguém compromissado, alguém que chega no horário do culto, que ajuda onde for necessário. Então, como escolher alguém, investir na vida ministerial de alguém que a pessoa não está presente? Repito, não é por amizade, por você gostar de alguém que você vai escolher, de forma alguma. Essa pessoa ela precisa estar integrada na vida da igreja, nas atividades onde que a maioria das pessoas conhece ela. Se falar o nome, muitas pessoas vão identificar, vão conhecer, porque está sempre presente, sempre ajudando, carregando uma carteira, levando uma água, pegando alguma coisa, algum papel, um copo no chão, ajudando no banheiro da igreja, e diversas outras coisas, servindo com amor. Então é muito importante que essa pessoa esteja frequente, participativa, ela seja membro arrolado na igreja, seja uma pessoa batizada, uma pessoa que está em pleno crescimento e desenvolvimento espiritual, para que muitos problemas sejam evitados, que às vezes a culpa não é da pessoa que foi escolhida, porque ela não estava pronta, não estava preparada, ela ainda está enfrentando diversas dificuldades no casamento, na sua família, com os filhos, com os pais, e há uma grande resistência para ela poder ainda exercer alguma atividade. Então é necessário que algumas coisas na vida dela, algumas áreas sejam curadas, sejam tratadas, para que ela esteja disposta, para que ela esteja pronta, para que ela esteja disponível para as atividades da igreja. Então é muito importante que a pessoa que vai ser escolhida, ela esteja integrada na vida da igreja, ela esteja participando das atividades, participando de uma célula, ou como líder de célula, participando dos cultos, na Santa Ceia e reuniões, que ela seja frequente, submissa à sua autoridade. Quarta característica de alguém que vale a pena investir na vida da pessoa e na vida da igreja também, é alguém que tenha disposição para abrir mão de seus direitos. Isso implica em submissão consciente e atitude de servo. Isso aqui é muito importante, porque quando nós nos colocamos à disposição, nós desejamos, ou quando alguém me convida para fazer parte da liderança da igreja, e a partir daquele momento que eu digo sim, então algumas coisas vão mudar. Não é
eu ir a hora que eu quero ou chegar a hora que eu quero. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a exercer liderança. Ninguém é obrigado a ser um diácono, uma diaconisa, ou cantar, ou tocar um instrumento, ou ser um professor no cultinho, ou ser um líder de célula. Ninguém é obrigado. Mas desde o momento que chega o convite e essa pessoa ela aceite, então há uma grande necessidade dessa pessoa estar disposta e a sua atitude ser uma atitude de servo, de obedecer. Não são as suas vontades, aquilo que ela acha, mas sim aquilo, o perfil da igreja, mas sim é o perfil da igreja, como a igreja ela trabalha, como a igreja ela vem realizando as suas atividades. Então, eu acho que ela tem que ser assim. Não, a pessoa que vai fazer parte de uma liderança ou exercer algo ministerialmente, ela tem que estar submissa, ela tem que aceitar essa submissão. Ela não pode ser uma pessoa desrespeitosa, mas sim uma pessoa que vai se pôr como um servo de Cristo, e também submeter às suas autoridades. Então isso é muito importante, porque muitas pessoas podem estar lendo a Bíblia, podem estar frequentes nos cultos, pode ser uma pessoa conhecida na igreja, mas quando entra nessa questão de submissão à autoridade, muitas pessoas ainda não entenderam que nós estamos sobre a autoridade de Deus e sobre a autoridade dos nossos líderes, do nosso pastor, daquela pessoa que Deus levantou na igreja para dirigir a comunidade, para dirigir a igreja local. Então, essa pessoa ela precisa estar disposta. Por quê? Porque vai ter horários de ensaio, vai ter reuniões, então vai ter domingos ou até feriados, ou horários à noite, onde que algumas atividades, ensaios, reuniões, até os horários dos cultos, chegar com antecedência. Então a pessoa ela precisa ter disposição e não ficar reclamando: mas este horário, mas tal dia, mas de novo reunião, mas eu tenho que ficar em pé, mas eu vou tocar de novo esta música. Então a submissão, o respeito à autoridade, ela é muito, muito importante. Então, olha só, a quarta característica, na página 14, disposição para abrir mão de seus direitos. Isso implica em submissão consciente e atitude de servo, aquela pessoa que se dispõe: olha, eu estou aqui para ajudar, para acrescentar, conte comigo, eu estou presente, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero contribuir para o crescimento desta obra, o crescimento desta igreja, do reino de Deus, da propagação do Evangelho. Por isso a necessidade de uma liderança fortificada, uma liderança cheia do Espírito Santo, de uma liderança capacitada, de uma liderança disposta, porque diante de uma necessidade, talvez o líder ele não encontra pessoas. Às vezes ele até tem um grupo, mas ele não encontra pessoas, porque aqueles que foram escolhidos, ele diz assim: não, primeiro os meus afazeres e depois a igreja. Não que nós devemos trocar, deixar a nossa casa e viver dentro da igreja, não é isso. Há uma organização da igreja. Toda a igreja tem a necessidade de haver uma organização, os dias e horários de ensaio, os dias e horários de reuniões. Os cultos têm horários para começar e para terminar, e cada grupo missionário de jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças, juniores, departamento de músicas, de missões, grupo missionário de crianças, juniores, departamento da escola bíblica, todos esses grupos e departamentos têm um diretor, tem um líder, tem um presidente que vai organizar o grupo, o departamento, para que haja essa organização e que todos venham trabalhar
felizes, alegres, com amor na obra de Deus. Então, a pessoa que ela vai ser escolhida, por isso é importante, aquilo que nós falamos, de estar presente na igreja, integrada no corpo de Cristo, porque a disposição é muito importante. Então, estes são os perfis de um líder que a igreja precisa, porque não é um grande número de pessoas, mas sim aquele que faz bem feito, que faz com amor. Ninguém é obrigado a saber tudo e conhecer de tudo, mas a partir do momento que essa pessoa, em seu coração, ela tem amor pela obra e ela tem disposição pela obra, ela vai aprender, ela vai perguntar, ela vai ser participativa. E uma coisa que eu aprendi no decorrer dos anos, participando das atividades da igreja, dos cursos de liderança, é que tudo que nós fazemos para Jesus, que é o reino de Deus, que é o Evangelho. Nós fazemos para a igreja, para o corpo de Cristo, nós fazemos para o crescimento da igreja, e também nós fazemos para nós mesmos, porque tudo aquilo que tal pessoa vai realizar, vai exercer, vai fazer, vai aprender, este conhecimento ficará com ela. Talvez um dia a necessidade de mudar de cidade, de estar em outro lugar, e pode ter certeza, esse conhecimento, essa experiência, ela vai levar, e ela vai servir em outro lugar, ela vai ter conhecimento. Então nós fazemos para Jesus, nós fazemos em prol do crescimento da igreja local, e claro, nós fazemos para nós mesmos. Então nada é perdido. E eu quero encerrar dizendo que todo o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa participação, a nossa contribuição no reino de Deus não é em vão. O Senhor, Ele nos recompensa. O Senhor, Ele nos dá saúde, graça, paz, alegria. Talvez enfrentamos lutas e dificuldades, até mesmo por servirmos na igreja como um líder, alguém da família que ainda é leigo na fé, leigo na palavra de Deus, vive um período de ignorância, que não vai entender, não vai compreender, e então, dependendo do líder, ele enfrenta diversas situações, né? Às vezes até zombado, né? Por amigos, colegas de serviço, de faculdade, de escola, mas todo o nosso esforço, nossa dedicação, tudo que nós fazemos, não é em vão. Deus, Ele recompensa, pode ter certeza disso, e o Senhor, Ele vai nos dar toda e qualquer condição física, espiritual e emocional necessária para a gente realizar, fazermos a obra de Deus. Mas, recapitulando, né? Essa pessoa que vai ser escolhida, ela precisa ter algumas características. Ela precisa ter uma formação espiritual básica, ela precisa ter um bom caráter, ela precisa ser integrada na vida, no corpo da igreja local, e ela precisa estar disposta, né, se oferecer como servo para contribuir para o crescimento da igreja. Então, esta é a nossa primeira aula de liderança 1, gestão pessoal. Que você se dedique na leitura deste capítulo 1 da apostila. Você tem a apostila aí para você ler em casa e fazer as autoatividades, ok? Para você poder entregar a Ti. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.